Olá, tudo bem? Voltamos com o seu Momento Seguro. Hoje, nosso episódio de número 35. Momento Seguro. Esse episódio de número 35, nós vamos remontar ao nosso episódio de número 12, quando nós falamos das tragédias, das enchentes em Porto Alegre. Eu titubeei porque Léo vai explicar a diferença de enchente e de que, Léo? Alagamento. De alagamento. Eu titubeei por causa disso, mas Léo vai explicar direitinho. Nós voltamos a esse episódio para a gente falar um pouquinho e relembrar um pouquinho do que foi aquele episódio e a gente falar um pouco sobre as tragédias em Minas Gerais, as tragédias da Zona da Mata Mineira, Juiz de Fora e Ubá, e também aqui em Vitória da Conquista, onde nós tivemos muita chuva, muito estrago com a chuva, e nós vamos falar onde entra a indústria do seguro neste momento. Meu querido Léo, tudo bem com você? Olá, Alvino, mais uma vez é um prazer enorme estar aqui dividindo essa bancada contigo, né? Apesar do tema não ser um pouco que nos enche os olhos para falar, mas nós temos a obrigação de levar para o nosso ouvinte, telespectador, as informações da indústria do seguro. E como você falou aí agora, nós vamos retratar as enchentes de Porto Alegre. Eu vou trazer um dado que eu consultei essa semana. Você sabe quanto a indústria de seguros indenizou nas enchentes de Porto Alegre? Me diga. Quase 6 bilhões de reais em indenizações. E ainda tem em curso algumas indenizações ainda que estão sendo, como nós falamos, os grandes riscos, eles não são indenizados de imediato, eles são provisionados. Mas indenizado já tem quase 5,9 bilhões. Creio eu que passe dos 6 bi e meio para chegar. E a curiosidade, que eu tive também o privilégio de pesquisar e trazer o poder público em reconstrução de estradas, barragens, em hospitais, em saúde, gastou dinheiro em saúde, juntando todo o esforço do poder público, sendo estadual, municipal, federal, não chegou a 5 bi. Então, para você ver o tamanho da indústria do seguro, da importância da indústria do seguro, uma sociedade segura é uma sociedade que tem uma capacidade de reverter as adversidades, como a enchente de Porto Alegre. E agora nós estamos aqui hoje para falar das enchentes do nosso estado vizinho, de Minas Gerais, que foi também uma tragédia, não com o tamanho, graças a Deus, não foi com o tamanho do estrago que foi de Rio Grande do Sul, mas que também deixou um estrago na região da mata de Minas Gerais. Isso, na região da mata. O seguro tem... Você tem uma frase que eu gosto demais, mas eu não me recordo ela toda, que é o seguro tem que resgatar a realidade... Reestabelecer o equilíbrio econômico uma vez perturbado. Uma vez perturbado, porque, exatamente. imagine só, quantas empresas, quantas casas, quantas vidas foram ceifadas. Até quando enchente, a quantidade de vida é menor do que a quantidade de estrago no comércio local, nas casas, na vida da pessoa, na dignidade da pessoa. A pessoa não tem um documento. Porque quando a enchente chega, como foi em Porto Alegre, as pessoas não tinham documentos. E agora, mais uma vez, eu sou um apaixonado pela indústria de seguros e eu constantemente falo para meus clientes, conversando certa vez com um cliente da gente, advogado, você tem a lábia de corretor de seguros, que eu defendo. Sabe por que eu defendo? Porque diante de tanta problemática que o Brasil passa, de fraudes, de corrupção, a indústria do seguro, ela segue intacta. Você já viu o registro de uma seguradora ter fechado? De uma seguradora estar envolvida em corrupção? Não tem. Então, a indústria de seguro é muito séria. Existe a regulamentação pelo Banco Central, pela SUSEP. Então, assim, nós somos fiscalizados. Então, existe uma fiscalização muito, muito grande. E junto a isso, a idoneidade das companhias de seguro, que elas têm uma responsabilidade e uma seriedade enorme. E diante desse fato agora de Minas Gerais, as seguradoras pegaram a expertise de Porto Alegre, montaram escritório de campanha em Minas, estavam indenizando em 48 horas as reclamações de sinistro. Mais uma vez, sem documentação, apenas na boa-fé. Porque o contrato de seguro, a premissa básica é um contrato de boa-fé. Então, as seguradoras sensibilizaram com a situação, os sinistros acionados, está havendo um movimento junto com o Sincor, né, o Sincor Minas Gerais, que é o Sindicato dos Corretores de Seguros, junto com as seguradoras, com o Sindiceg, né, que é o Sindicato das Seguradoras, para poder agilizar quanto antes. Porque assim, o estrago já está feito. Então dá pelo menos a possibilidade das pessoas restabelecer
o equilíbrio econômico uma vez perturbado. E também a dignidade, porque imagina a pessoa não ter um teto para morar, não ter uma cama para dormir, estando em alojamento. Então, assim, mais uma vez, a indústria de seguro faz diferente e dá um show, apesar de ser em um momento trágico, mas ela está ali para poder trazer para a sociedade uma tranquilidade que é esperada. Lembrando que a gente já está, em pouco tempo de programa, a gente está falando de um terceiro caso dessa antecipação e dessa facilidade nas indenizações do seguro, porque a gente falou isso de Porto Alegre, mas também foi assim na pandemia. Sim, sim, a pandemia também. A pandemia foi um caso, porque, fazendo um parênteses aqui agora, como você trouxe a pandemia, a Covid é um risco excluído. Pandemia e pandemia são risco excluído. A seguradora não tinha obrigação de indenizar. E a seguradora não sabia o tamanho, desculpa a expressão, Ninguém sabia. do tamanho do tamanho, buraco que ela estava entrando. Mas elas apostaram. Aí eu conversando com alguns presidentes, diretores de seguradoras, a mão divina foi que tocou no coração das pessoas que geriam as seguradoras e onde também ela também pôde indenizar e como toda seguradora ela tem o resseguros, elas não tiveram prejuízo, mas não foi tamanho, porque por incrível que pareça, por mais que teve indenizações, a indústria do seguro foi uma das poucas indústrias no geral, que teve crescimento na pandemia. Olha pra você ter uma ideia como é que as coisas são, assim, feita, eu falo, a mão divina é tudo. Então, assim, a seguradora primeiro indenizou e depois ela foi necessário, importante durante a pandemia e também ela indenizou e cresceu o mercado segurador. Então, assim, nós, enquanto Vi Consegue, nós com nosso escritório, graças a Deus, a gente tem uma estrutura física grande, nós conseguimos com 15 dias colocar todo mundo trabalhando de forma isolado, mas dentro do escritório para poder atender as demandas dos clientes, que até porque seguro é uma questão de necessidade. Então a gente, não podia deixar também, né? A gente não podia deixar também os nossos segurados descobertos. Léo, você falou aqui em off, eu citei na abertura, eu queria, para a gente entrar na tragédia em si atual, essa diferenciação aí de enchente e de alagamento. Vamos lá. Enchente, alagamento e infiltração. São três situações totalmente diferentes. Enchente, quando nós falamos de enchente e inundação, é algo relacionado a rios. O rio, a chuva, encheu o rio transbordou. Então, causa enchente. Alagamento é aquela Conquista, por exemplo, não tem enchente, tem alagamento. Nós não temos, o rio Verruga não tem essa capacidade. Ainda não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém, graças a Deus, aqui na cidade. Não faz, né? Porque lá em Itambé, ele já faz um estrago. Já faz um estrago maior. Então, Conquista tem alagamento. Quanto Itambé tem enchente. Por conta da elevação do nível dos rios. Infiltração é algo que é desgaste natural de um determinado local. Aquela questão que uma parede está uma rachada, fissura. Eu lhe pergunto, qual foi a casa que não teve uma goteira, alguma coisa nesses dias de chuva e da Conquista? Lá em casa, eu tinha acabado de pintar a nossa casa e agora... Vai pintar de novo. Vou ter que pintar de novo, porque vários locais, na parte de vidro, a gente não sabia que o vidro não estava bem colado, acabou, o volume de chuva foi tamanho. Então, existe essa diferença. Enchente e inundação é referente a volume de água de rios e alagamentos de chuvas. E infiltração são desgastes naturais que a causa infiltrando no estabelecimento. Entrou aí para o glossário do momento. Não, mas é importante trazer essa informação. Porque na hora lá da análise do seguro, por exemplo, vou trazer uma questão. A gente vai entrar lá na frente, mas eu vou antecipar. Em cidades que tem rios como Ilhéus, Itabuna e Itambé, tem uma cobertura no seguro empresarial e no condomínio chamado, e residencial, enchentes e inundações. Que provavelmente aqui não tem. Aqui não tem, porque não tem necessidade. Então, se eu vender uma pólice um cliente meu para colocar essa cobertura, é algo sem necessidade. Imagina aí, vamos dar um exemplo aqui, o cliente, um segurado da gente, tem um apartamento no Mirante da Conquista, que é aquele lá em cima, lá eu vender uma pólice de enchente e alagamento, pô, lá é descida, a probabilidade não faz sentido. Então, assim, mas em regiões com enchentes, tem. Aconteceu um fato interessante, não sei se você lembra, uns 3 anos atrás, ou 2, é porque o tempo está passando tão rápido, que Ilhéus e Itabuna teve também uma chuva forte
de véspera de Natal, Uhum. que alagou Ilhéus de Itabuna. E logo que passou, alguns colegas da gente, como hoje a gente tem parcerias com muitos colegas, teve colegas que tiveram dificuldade em renovar os seguros com a cláusula de enchente. E eu fui procurado, pela questão de relacionamento que eu tenho, por conhecimento de muitos colegas, se eu conhecia alguma seguradora ou alguém que poderia nos ajudar a enquadrar aquele risco. Porque não estava conseguindo colocar o seguro. Foi até aquele condomínio Cidadela, Uhum. chegando em Itabuna e Ilhéus, que é ali Sim, sim, no Anel. no Anel. Então, Cidadela. Aquilo ali, não sei se você sabe, que ali, quando teve aquela que o rio transbordou ali Passivo de ficou enchente. submerso. Ficou submerso aquela região. E depois é tanto que o enquadramento do seguro naquele risco, eu nem sei até como ficou, porque naquela ocasião não tava tendo citação, por conta que ele estava próximo à região do rio. Se você analisar ali, ele está bem próximo. O rio passa logo ali perto. Uhum. E não conseguiu. Vamos falar um pouquinho de Minas Gerais. O mês de fevereiro para a Zona da Mata Mineira foi um mês extremamente caótico nesse sentido, né? Nós tivemos mais de 500 milímetros em pouquíssimos dias, né? O que fez com que as cidades de Juiz de Fora e Ubá, principalmente, gente, a gente fala muito de Juiz de Fora e Ubá, mas houve algumas cidades próximas, Pequenas, né? Que também tiveram muitos abalos. Em Juiz de Fora, 65 mortos, em Ubá, 7 mortos. Ainda temos desaparecidos nas duas cidades. Quase 9 mil pessoas desabrigadas, tá? Então, é uma catástrofe, né? De dimensões Quando você fala 9 mil gigantescas. pessoas, a gente fala assim, vamos analisar, vamos botar uma família de 3 pessoas, aproximadamente 3 mil famílias. Exato, imagina aí, 3 mil famílias debaixo de uma catástrofe, sem suas casas, né? E como o Léo fala, muitas vezes sem sua dignidade, né? Que Sem uma saiu de cama para dormir, casa. sem um travesseiro. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente está aqui para poder analisar isso, né, Léo? Como que a indústria do seguro, né, pode auxiliar, a gente conversou bastante disso dentro do episódio 12, mas ali nós tivemos casas, nós tivemos empresas, nós tivemos carros, Propriedades nós rurais. tivemos propriedades rurais, até listei aqui, vocês sabem que eu gosto de minha cola, porque eu não perco as coisas. Ó, nós tivemos perca de estoque para o Máquinas de varejista, equipamento. nós tivemos construção civil perdendo infraestrutura urbana e destruição de imóveis, o agronegócio perdendo lavoura, a logística com rodovias interditadas, né? Serviços com a ruptura da receita, que a gente já falou aqui em alguns episódios da lucro cessante, Incessante, sim. né? E o setor imobiliário com uma perda de ativo por conta da desvalorização. Um detalhe que por mais que a gente fala assim, as empresas é algo tangível, quando a gente fala assim do agro, que foi uma grande parte, quando a gente fala do agro, a gente fala de máquinas e equipamentos e fala da lavoura, da safra. Impactou diretamente na economia, no PIB do Brasil. Por quê? Nós deixamos de exportar soja, deixamos de gerar economia, não só o prejuízo para o proprietário da fazenda, mas para a economia nacional, porque impactou na nossa produção de safra, de grãos, entendeu? Então, impactou no geral. Aquela região do sul do país, ela produz muito soja. Então, e o Brasil é um dos maiores exportadores de soja. Impactou na nossa balança comercial. Para você ver tão quanto foi o estrago para a economia nacional. Agora, fala para a gente aqui, Léo, qual é o papel, neste momento, da indústria do seguro, quando a gente tem casas desmoronadas, carros acabados, né, empresas ruídas, sem falar que daqui a pouco a gente pode até falar, aí você pode me dizer se nós temos algum tipo de seguro para infraestrutura urbana, que a gente teve ponte, que a gente teve estrada, né? Mas foca aqui agora para mim, principalmente no residência, no automóvel e no vida, porque muita gente perdeu o provedor da casa também. Assim, infelizmente, nem todas as pessoas vão poder ter o seu ressarcimento do seu lar, do seu carro,
da sua empresa, do seu condomínio. Porque nem todos estão seguros. Infelizmente. Queríamos nós dizer assim que seria o inverso, que 80% das casas têm seguro, que 90% das empresas têm seguro, que 90% dos veículos têm seguro. Infelizmente não é. Não é Vamos cultural. lembrar de Porto Alegre, a gente não tem esse dado agora, porque é tudo muito novo, mas em Porto Alegre, por exemplo, a gente tinha só 30% da frota segurada e E só 17% de seguro isso residencial. reflete nacionalmente. E vou lhe dizer um agravante. Nós estamos falando de um estado de Porto Alegre que tem um PIB maior e culturalmente são pessoas que são mais propensos a fazer seguros. Culturalmente. Quando nós vamos subindo, Minas é um estado, como Minas, como Bahia, é um estado muito grande. Quando você chega no grande centro de Minas, quando você chega ali Belo Horizonte, a região metropolitana, você também tem um índice maior, porque a cultura está mais irrigada por sudoeste do Brasil. Quando você chega subindo e vai magiando próximo a nós no Nordeste e as cidades mais pobres, o índice diminui. Isso aí, o Então, muito Nordeste provavelmente, esses 30% ainda pode ser menor. diminuiu. Tanto quando tem, só um parênteses aqui, quando tem campanha de vendas com as seguradoras, é até desleal para nós do Nordeste competir com o corretor de São Paulo e do Sul. Que lá, enquanto o corretor de seguros aqui briga com o cliente para colocar 100 mil na cobertura de terceiro, lá o cliente pede para botar 500 mil na cobertura de terceiros. Porque é cultura. Então, lá existe a cultura, é muito mais aumentada. O Nordeste sofre por muitos preconceitos, muitas questões que não entra, Não vamos entrar nessa celeuma. nesse leão que é agora, mas essa questão. Mas quando a gente traz essas informações para os interiores, os números caem. Vamos dar exemplo, uma cidade como o Bar, que é uma cidade pequena, que eu não me recordo quanto a população, chega a Posso 60 mil pesquisar habitantes. aqui. Juiz de Fora já é uma das maiores cidades de Minas, mas Ubá não. Uma cidade pequena, quanto menor a cidade, culturalmente, menor a penetração do seguro. Menor a penetração do seguro residencial, do seguro empresarial, do seguro do veículo. Cerca de 117 mil Não, habitantes. não tá tão pequeno não, tipo Itapetinga. 117 Então mil. assim, mas vamos trabalhar na hipótese de 30% que tenha seguro. Infelizmente é um número pouco, mas esse pouco, ela já ajuda a restabelecer o equilíbrio econômico perturbado. Quando a gente entra num seguro de automóvel, ele pode haver duas situações. Ou a perda total, que o veículo foi inundado, carregado, inundado. Como é que analisa? O que é perca total? Vamos lá para o Vamos lá. glossário. Perda total Como é que... é quando o orçamento para reparar é superior a aproximadamente 60%, 70% do valor do bem. Não vale a pena, a linguagem fala, não vale a pena consertar. Nessas questões de enchente e alagamento, quando o segurado tem a cobertura compreensiva, que é colisão, incêndio e roubo, as causas naturais, eventos da natureza, está coberto na pólice de seguro. Por exemplo, o calço hidráulico. A pessoa está trafegando e é carregado e o calço hidráulico entra água no motor. O motor bate. Às vezes, o carro por dentro não teve nada. Não teve nada, mas o calço hidráulico danificou. Pode ser que dá perda total, mas pode ser possível de reparar. Se for possível de reparar, a seguradora vai reparar, a pessoa paga a franquia. A franquia do automóvel dele normal. Se for perda total, não tem franquia, é indenizado automaticamente. Nessas catástrofes, geralmente, a grande maioria são perda total. Os veículos são arrastados, são inundados, submersos, então não compensa para a seguradora reparar, até porque o custo sai muito mais caro. Então a seguradora indeniza. Quando nós falamos do seguro residencial, tem inúmeras questões. Eu vou trazer um fato de Vitória da Conquista que serve para todo. Eu estou guardando Vitória da Conquista também, viu, gente? Em toda época de chuva. Nós vamos falar, mas eu estou guardando que a gente vai falar. Em toda época de chuva, antecedem raios e trovões. E o que acontece? Descarga elétrica na rede da sua residência. Demais. Eu vou dar um exemplo da minha cunhada. Eu tenho um dado que de quinta a domingo, em Vitória da Conquista, caíram mais de 1.500 raios. Pronto. Na quinta-feira à noite, na casa da minha cunhada, queimou a geladeira. Não estou falando em bairro periférico, nem uma casa
que tem uma rede elétrica danificada, uma casa de alto padrão. Uhum. Então, que isso é inerente. Então, a descarga elétrica é inerente. Então, aconteceu, por exemplo, Conquista não teve caso de inundação. Mas eu calculo que de quinta-feira para cá, nós já tivemos uns 6 a 8 acionamentos de danos elétricos. Que é a cobertura que você tem No na sua polícia, no seguro residencial. Que queima uma TV, que queima uma geladeira, que queima um micro-ondas, que são aparelhos que vivem na tomada. Antigamente, aí na época dos nossos pais, os pais a gente Tira tirava. da tomada. Todo mundo tirava da Tira tomada. tudo da tomada. Hoje alguém tira da tomada? Ninguém tira. A casa da gente vive à base de energia. Então, para você ter uma ideia, que Conquista não teve alagamento, mas nós temos indenizando sinistros de danos elétricos. Outra questão do seguro residencial, vou voltar lá para Minas. A tubulação das casas, calhas entupidas. O que acontece? As calhas das casas fica muito tempo sem chover, vai criando poeira, folha e tal. Quando chove, cai. O volume de chuva é tão grande que não suporta. Não suporta. A calha entope. Então tem que saber fazer limpezas de calhas. Aconteceu de um cliente da gente que a caixa de gordura da casa, junto com a tubulação, o volume de água foi tão grande na casa que transbordou. Então são mínimas coisas que chuvas corriqueiras na nossa cidade acontecem. Vamos voltar para Minas, depois ainda volta para Conquista novamente. Só um parênteses, viu? Juiz de Fora, 540 mil habitantes. É uma cidade... A quarta maior cidade. É uma cidade grande, então é uma cidade... E sim, Juiz de Fora é uma cidade também, culturalmente falando, é uma cidade que tem universidades, é uma cidade, isso, e assim, historicamente falando... Juiz de Fora, ela está muito mais próximo do Rio de Janeiro do que de Belo Horizonte. Então ela tem uma influência muito grande do muito grande do Rio de Janeiro. Entendeu? Lá você não tem Cruzeiro e Atlético. Lá você tem Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense, por exemplo. Entendeu? É uma cidade grande que tem mineira, mas que tem uma grande influência do Rio de Janeiro. E ela está muito próxima à região sudoeste, da região sudoeste ali. Então é uma cidade que provavelmente os índices são maiores. A faculdade de medicina lá é muito famosa, de direito. Então tem inúmeros ícones da literatura de Juiz de Fora que a gente passa um programa falando aqui. Mas quando a gente fala, aí vamos voltar para a região de Minas, que serve para todas as regiões. O seguro residencial. Nós falamos sobre essas questões básicas de descarga elétrica, danos elétricos. Lembrando, tendo contratado a cobertura de danos elétricos. A cobertura nas cidades, enchente e alagamento. Vamos lá. A cobertura básica Aí, só para a gente entender, a cobertura, eu consigo colocar uma cobertura enchente e alagamento ou é uma cobertura para enchente e uma cobertura... uma só, enchente e alagamento. Porque tem seguradora que chama como enchente, enchente e alagamento, não, enchente de inundação. Entendi. Alagamento é diferente. Certo. Então, em cidades dessas regiões é necessário contratar essa cobertura de enchente e inundação, que é lembrando que são águas de rio. E o seguro, ele vai cobrir o dano ao imóvel, que é incêndio, raio e explosão. Por exemplo, uma descarga elétrica pode causar fogo no apartamento. E você tendo contratado a cobertura de enchente e inundação, sua casa foi toda inundada, você vai perder tudo. Você tem a cobertura que vai estar coberta. A cobertura de desmoronamento, que quando você contrata a cobertura do desmoronamento, acontece nessas épocas de a parede ceder, uma questão, porque fica fraca, a cobertura de desmoronamento. Danos elétricos, outra questão que acontece muito nessas questões, que é quebra de vidros por conta de raios. Se você contratar a cobertura, tem a cobertura. E na cobertura de assistência 24 horas, tem uma cobertura chamada auxílio em caso de destelhamento. Por exemplo, sua casa teve um vendaval. Já aconteceu na minha casa em Minas, com minha mãe aqui. Teve um vendaval em Salinas e ligaram, falaram, destelhar sua casa. O vendaval é uma cobertura também que tem cobertura vendaval e granizo. Vendaval granizo, que é uma cobertura também que você pode contratar, que você tem, que são ventos fortes. Que teve aqui em Conquista esse período, viu? Você pode ter a cobertura de vendaval que arrancar telhado.
o seguro cobre, e na assistência 24 horas você tem a cobertura de amparo ao descobrimento. Por exemplo, sua casa telhou, aciona a assistência 24 horas, até você resolver o problema, eles vêm, botam uma lona para poder resolver o seu problema. Então são inúmeras coberturas que abrange o seguro residencial, sem falar na indenização integral em caso de enchente e inundação. Quando nós falamos do condomínio, vou voltar para a conquista. Não sei se você teve conhecimento que no condomínio, não sei se foi Ouro Verde ou Ouro Branco, Sim, caiu uma árvore caiu em uma cima de um árvore Amarok. de um Amarok. É responsabilidade civil do condomínio. Independente se ele tem seguro ou não, a responsabilidade civil é do É do condomínio. condomínio. E a responsabilidade principal, se não tiver seguro, é do síndico. Porque o síndico responde pelo condomínio. Certa feita eu falei para um cliente nosso, que ele era síndico de um condomínio, que o caixa estava quebrado e ele não ia fazer o seguro do condomínio. Eu falei, olha, vou dar um conselho. Já que o condomínio não tem condições de pagar um seguro, que é obrigatório, no seguro de condomínio é obrigatório, se ele não tem condições de pagar um seguro de condomínio, deixa de ser síndico. Porque na hora que o problema tiver, você que é o síndico, e ninguém vai querer saber, a responsabilidade é sua. Então existe uma responsabilidade muito grande de ser síndico de condomínio. Muito grande. Ele responde até... Ô, Léo, no desconhecimento disso tudo, e a gente vai dar alguns passo a passos de seguro aqui daqui a pouco, viu, gente? Pra gente ter uma ideia, porque a gente sabe que, assim, na hora do desespero, às vezes a gente até esquece que tem seguro. Sim. Esses dias não, já tem mais de um ano, eu bati um carro em um terceiro, eu já estava desesperado. Ele me lembrou do seguro. Então Acontece muito isso. a gente vai chegar aí. Eu só vou te levantar uma hipótese para você me dizer o que acontece nesse caso. No caso do desconhecimento do condomínio e o desconhecimento do dono do carro, e o dono do carro acionar o seguro dele, o que acontece aí? Vamos lá. Ele tem desconhecimento que é obrigatório do condomínio. Exato. Vamos Ele pensar acionou o seguro dele. Ele acionou o seguro A dele. seguradora do carro dele resguarda o direito de cobrar judicialmente do Do condomínio. condomínio. Entendi. Se ela tem seguro ou não, é outra história, mas ela resguarda o direito. Entendi. Toda seguradora, no seguro de responsabilidade civil, vamos dar um exemplo aqui, vou trazer para o automóvel para ficar mais Certo. prático para elucidar. Eu bato no seu carro e eu não aciono meu seguro, você aciona o seu. Aí tem um boletim de ocorrência lá que o causador foi o carro de Léo. A seguradora resguarda o direito de cobrar o ressarcimento de todas as despesas que ela teve, meu. Se eu tenho seguro, através da minha seguradora. Se não, ela pode cobrar me acionar judicialmente. Sabe aquela brincadeira que eu peço? Eu falo brincadeira para não dizer outro nome. Que as pessoas fazem inversão de culpa. Uhum, uhum. Você é o culpado, mas vamos fazer uma jogadinha aqui para o Sim. seguro consertar o meu? Corrupção. Eu brinco dizer o seguinte, seguradora, ela prefere gastar 1 milhão em investigação do que R$1 em indenização indevida. Porque se tem uma investigação que é séria, é em sindicância de seguradora. Ela paga o sinistro que está correto. Mas o que está errado, ela vai procurar. E acontece de clientes fazer essa jogada. Vamos fazer o acordo aqui, você paga a minha franquia e... Só que, meu amigo, você fez o acordo, não fez? Só que a seguradora depois vai acionar judicialmente. Ah, mas eu paguei a franquia. Meu amigo, não tem nada que você pagou para ele a franquia. Você é causador do acidente. Você tem que pagar o conserto todinho. Eu sempre falo aos meus clientes. Quando, fulano quer pagar a franquia do meu carro. Eu falei, quem é o causador? É ele. Então, ele assume a responsabilidade. Tô dizendo, você quer assumir o seu seguro? Vai. Depois a seguradora vai atrás dele. Isso é fácil. Hoje, o segurador faz isso. Vamos voltar ao caso da pergunta. Eu só fiz essa pergunta porque às vezes até, como eu te falei, né, acontece, a gente não sabe o que fazer, né? Então, talvez o proprietário desse carro, ele acionou o seguro dele. Ele acionou o seguro dele na maior boa fé do mundo. Exato. E a seguradora vai atender. A seguradora vai atender ele. Porém, a seguradora resguarda o direito de cobrar do responsável. Quando eu falei da responsabilidade do condomínio e do síndico, de ter a pólice de seguro, é uma coisa muito séria. Porque o síndico, ele perante é a ata ou é a ata do Estatuto do condomínio, regimento interno. ele é responsável civilmente por omissão também. A omissão de não fazer o seguro, ele é responsável. Então, quando eu trouxe esse caso para o meu cliente, eu falei, então, deixe de ser síndico a partir de amanhã, renuncie do cargo. Já que o condomínio não tem condições de pagar uma coisa que é obrigatório, por exemplo, um extintor de incêndio, não vou, tá sem caixa, não vou recarregar. Se houver uma fiscalização, ou tiver um incêndio, não tiver... Vou ter um exemplo? Você tem os extintores de incêndio no local, que são obrigatórios. Tem um sinistro de incêndio.
na hora do sinistro, os extintores estavam vencidos. A seguradora pode negar o sinistro. E é a responsabilidade de quem? Do síndico. Ah, tá sem caixa. É outra história. Então, deixe de ser síndico e sai do problema, porque a responsabilidade já cai sobre você. Então, o caso que aconteceu em Vitória da Conquista, a árvore caiu no prédio. O seguro do carro dele pode cobrir, mas também a seguradora pode cobrar. Porém, entretanto, todavia, não exime a responsabilidade do condomínio de ter o seguro de responsabilidade civil, chamado RC Garagista. Porque tudo que acontecer no veículo dentro do condomínio é responsabilidade civil. Quer um exemplo que já acontece muitas vezes? Tem em prédios antigos, na sacada às vezes tinha umas pedras nas sacadas. Uma pedra daquela cair em um carro é responsabilidade civil do condomínio. Ou cair numa pessoa, responsabilidade civil do condomínio. Quer um exemplo? Você chega num condomínio e vai visitar um amigo seu no condomínio. Aí na recepção, por mais que tenha aquela plaquinha ali de cuidado com queda que a pessoa tá limpando ali, se você cair e fraturar uma Que é bacia, aquele amarelinho que coloca ali. exato. Se você cair Um dentro do cavaletezinho. condomínio e fraturar uma bacia, a responsabilidade civil é do condomínio. Então, o seguro de condomínio, quando a gente fala dessa catástrofe, ela cobre áreas comuns do condomínio. Lembrando que o apartamento da pessoa ou a casa, você tem que ter o seu Aí é seguro. de responsabilidade do Sua. proprietário. Mas a área comum, tudo que for área comum, tem que ter o seguro. Quer um exemplo que aconteceu quando eu te falei? Em um condomínio que é segurado por nós, a descarga elétrica, na sexta-feira, queimou a rede, a central de interfone. Sabe quanto foi o orçamento que chegou para nós ontem? R$ 45 mil. Central de interfone. São acho que são 8 blocos, não sei quantos apartamentos, cada bloco tem 4 andares, são 16 apartamentos. O apartamento não acaba mais. Então, Todo o sistema. todo o sistema de interfone Interfone. foi queimado com descarga elétrica. E aí, no condomínio também, lembrando que no seguro condomínio, toda a responsabilidade, a área comum é do condomínio. Qualquer acidente que Qualquer houver ali. acidente que houver no condomínio. Nós falamos do seguro residencial, nós falamos do condomínio. Um parênteses rapidinho. Como na sua visão, é óbvio, né? Nós temos outras seguradoras na cidade, mas a adesão dos condomínios da cidade ao seguro. Vamos lá. Você comparou a seguradora não, com as corretoras, né? Perdão, corretor. Mas eu entendi. Eu tô bem ácido hoje, viu, Mas- gente? Eu tô mas colocando ele no... Mas eu entendi sua pergunta. Aham. Hoje, Alvino, Conquista, a grande maioria dos condomínios tem seguro, por conta principalmente da lei que obriga. E tem um dado que, para mim, não é favorável, mas eu não posso ser contra. As administradoras de condomínio hoje têm sua própria corretora de seguros. Faz sentido. Então, elas estão com a faca e queijo na mão e abre pouca opção para nós, corretores, porque eles estão ali com eles. Mas, digamos que eu creio, eu aposto que mais de 90% dos condomínios de Conquista estão segurados. Principalmente os grandes condomínios estão segurados porque estão na mão de grandes administradoras e ela tem a E é corretora por grande trás. responsabilidade. E é grande responsabilidade. E é um seguro que não é caro. É um seguro que não é caro. Pelo tamanho do risco segurado. Então, lembrando que o seguro de condomínio cobre áreas em comum do prédio. Ok. A propriedade privada, cada qual tem o Nós, seu... nós temos seguro de pode cobrir vendaval, desmoronamento, pode cobrir danos elétricos, como eu te falei, quebra de vidros. São inúmeras coisas. Responsabilidade civil do condomínio, responsabilidade civil do síndico. São duas coberturas distintas. Que a responsabilidade civil do condomínio é do condomínio e é do síndico, é o caso do erro do condomínio, do síndico. do sim. Então, estão inúmeras coberturas que podem existir. Nós falamos desses seguros, o seguro... Vamos voltar lá para Minas. Você falou do automóvel, falou do residencial. E o empresarial. Ia dar uma sequência. Okay. O empresarial é um seguro que... O índice de seguros empresariais, acredita, é menor do que o seguro de automóvel. Às vezes, é o que eu falo com o empresário. Eu falo assim... É difícil de entender, né? Quando você fala grande indústria, aí eu digo que mais de 90% tem seguro. Mas o pequeno e médio empresário, às vezes não pensa dessa forma. Vamos trazer para cá, vamos trazer para nossa realidade. A gente sabe, né? Você que nosso público, a maioria dele é de Vitória da Conquista. Você que está em Vitória da Conquista, você entende que em grandes chuvas, né, em chuvas mais fortes, nosso centro
ele se torna um caos, né? Vitória da Conquista tem a queda d'água lá do A alto, Serra do do Alto Periperi. Maranhão, da Serra do Piripiri, para descer para o Rio Verruga, né? E essa Desce fazendo queda estrago. desce fazendo um estrago enorme e nosso centro, ele é caótico nesse sentido. Eu sou empresário, eu tenho uma loja de sapato lá, né, no centro da cidade. Fatalmente isso estraga A mercadoria. minha mercadoria e tudo isso. Eu tô Móveis e falando equipamentos. exatamente. Isso eu tô falando de uma loja de sapato, mas eu posso te citar aqui 100 desses casos em Vitória da Conquista. Inúmeros. Esse cara não adere o seguro? Vou dizer pra você que a grande maioria não. Principalmente o pequeno e Paga para médio. ver? Falta de conhecimento. Por isso que eu volto a dizer a importância do momento seguro. Nós temos que fomentar somente dos seguros. As pessoas não têm a percepção. Qual é a percepção que ele tem? Se eu tenho um carro de 100 mil, eu pago 2 mil no seguro. Imagina uma empresa que vale 1 milhão, eu vou pagar quanto no seguro? Essa conta é totalmente inversa. Pelo contrário, o prêmio de seguro é muito mais barato de uma empresa do que de um automóvel. Aí, quando eu tava falando o seguinte, eu converso com determinados clientes e falo assim, vem cá, você tem o seu carro, você bota no seguro, correto? Correto. Você comprou seu carro através de quê? Ah, meu trabalho. É sua empresa? E sua empresa você não coloca no seguro por quê? Porque ele só faz imaginação de incêndio. O que acontece também, nós tivemos grandes incêndios de conquista. Nós Nós tivemos tivemos o incêndio da van, atacadão. o Atacadão, e recentemente, teve uma loja de colchões aqui, Teve parte da da Concorde. Concórdia, assim, Teve a garagem da Novo Horizonte. então não foi poucos incêndios que teve aqui, de grande proporção. Uhum. Todos E eles alguns estavam seguros. pequenos incêncios no Não, centro da cidade. De loja no centro da cidade, pontuais. exato. Só acontece, ele não imagina que vai acontecer. É a mesma coisa hoje, quando nós fazemos linkar aqui o seguro residencial, quando nós vamos ofertar para o nosso cliente o seguro residencial, eu ofereço para ele assistência 24 horas. Porque se eu for falar do incêndio, raio, explosão, queda de aeronave, isso não aconteceu com a minha empresa. Mas se eu falar para ele, no seguro residencial, que ele vai precisar de um encanador, de um eletricista, desentupir caixa de gordura, aí ele, não, isso eu vou usar. Você entendeu? Então, no empresarial, além das coberturas de assistência 24 horas, também ele tem assistência 24 horas. Chaveiro, encanador, eletricista. Lá no escritório, vira e mexe, a gente aciona, a caixa, a caixa copada de água, é uma fechadura, é uma tomada para você tomar. Nós acionamos as assistência 24 horas, do civis de assistência 24 horas. Mas tem as outras coberturas. Vamos lá. Dano elétrico. Na descarga elétrica, quantas empresas queimam os equipamentos? Quantas máquinas tem nas empresas? Aí você trouxe para a Vitória da Conquista, eu vou fazer dois comparativos. Eu ouso a dizer que lá na Invic, mais de 80% tem seguro. Primeiro que são empresas grandes, empresas que têm um faturamento enorme e o nível de instrução, de conhecimento da importância do seguro é maior. Se a gente trouxer um exemplo de um TU da vida, ela sabe o risco que é uma empresa daquela ficar sem parar, sem funcionar, por incêndio. Então é diferente quando a gente traz para aquela padaria. Que a padaria, incrível que pareça, a padaria em Conquista não tem seguro. E tem um risco altíssimo de explosão. Mexe com forno. Entendeu? Então, quando você traz importância. Então, quando o seguro empresarial, você falou da mercadoria, você falou da estrutura física, do equipamento, móveis e equipamentos, e o estoque. Quer um exemplo? Supermercado. Descarga, queimar a falta de energia, ele pode ter um estoque de congelados. Olha a refrigeração de supermercado. Chama-se no seguro de supermercado, ele é enquadrado como secos e molhados, né? Que ele tem essa cobertura. Então, olha o risco que é um supermercado. Ele ficar sem energia 12 horas. Não aguenta. Olha o prejuízo que é para o dono do imóvel, do estabelecimento. Aí, diante de todas essas questões, o lucro cessante, cessou a atividade da empresa, a seguradora entra. Eu falei naquela vez, vou repetir novamente. Não estou fazendo propaganda e nem desmerecendo o empresário. Quando teve o caso da Havan em Vitória da Conquista, que o proprietário falou que não ia demitir nenhum funcionário. Você acha mesmo que foi só por bondade pessoal ou porque ele tinha uma pólice de seguro que garantiu para ele? Ele tinha a segurança. Ele tinha segurança do lucro cessante.
A empresa dele ia ficar parada, mas ele ia receber para poder bancar os funcionários, porque ele também sabia que se ele demitisse para contratar novamente era um trabalho maior. E Então, nessa altura de empresário que a gente está falando, aí é certeza que ele tem segurado até o fio de cabelo que ele não tem. Então, assim, ele teve o seguro restabeleceu 100% a empresa dele, e os funcionários ficaram contratados porque tinha o seguro de lucro cessantes que garantiu, pelo período que estava inoperante a empresa, a indenização. Prejuízo ele não teve. Ele não teve prejuízo. Digo pra você, ele não teve prejuízo. Entendeu? Então, o seguro restabeleceu. Então, não estou dizendo que foi certo ou errado, ou que ele só fez isso porque tinha seguro, não. Mas ele foi inteligente. Mas só o fato dele ter o seguro já é a inteligência Exato. dele. O Já, nome disso, gente, é planejamento. 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 Então, as grandes empresas já botam no orçamento anual o custo do Exato. seguro. Que na verdade não é o custo, é o investimento em seguro, que a gente fala que é Exato. investimento. E assim, ó, ele cobra esse daqui do consumidor lá na ponta. No preço da ponta. Já tá embutido o já tá seguro. embutido, ainda embutido. O cara que é inteligente Dentro disso. e faz um planejamento a longo prazo, ele, na hora que você compra o chiclete, a fábrica do chiclete já colocou naquele preço. O custo final do Exatamente, produto do seguro. Isso, Então, aí quando nós fazemos para o pequeno empresário... isso é gestão, cara. O pequeno empresário, geralmente, é a empresa familiar, a empresa que tá ali, todo mundo, ele às vezes é aquela história, vende o almoço, paga a janta, e às vezes também não tem um planejamento financeiro. Muitos têm condições, mas não tem planejamento financeiro. Ou acham, paga pra sorte. Ô, Léo, o seguro empresarial, ele é calculado pelo faturamento? Eu vou lhe dizer um termo técnico chamado LOC, localização, ocupação e construção. É uma premissa básica para calcular o risco de seguro empresarial. LOC, localização, ocupação e construção. Localização, onde ele está localizado, Uhum. atividade e a construção. Se é alvenaria, se é tipo. Então, assim, por exemplo, se nós pegarmos ali no centro industrial duas empresas, uma fábrica de colchão e uma empresa de concreto, qual é o risco maior que tem de incêndio? A fábrica de colchão. Então o risco dela é maior. A ocupação dela interfere diretamente. E se a fábrica de colchão, eu vou falar uma coisa aqui, mas tudo bem. Se a fábrica de colchão estiver do lado de uma distribuidora de gás Vamos lá. e que está do lado de uma metalúrgica, Vamos- ou seja, boa é pergunta. risco em cima de risco. Isso aí, vamos E eu tô te falando uma coisa, Vamos lá. é real. dar um exemplo. Eu tô te falando que é Numa real. cobertura de explosão, incêndio raio explosão, não necessariamente a origem da explosão pode ser no seu estabelecimento. Pode ser no nosso estabelecimento vizinho e atingir a sua empresa. Você falou de gás. Ela Exato. pode ser explosão. Caldeira que tem lá, Caldeira. alguma torrefadeira. Então, quantas empresas pode acontecer de a origem da explosão não ser no seu estabelecimento Uhum. e afetar? A mesma coisa acontece com o seguro residencial. Não necessariamente a explosão, que é a cobertura básica, é incêndio, raio, explosão, não necessariamente pode ser no seu estabelecimento. Pode ser no outro, causar na sua e está coberto na sua pólice. Entendi. Você entendeu olha como é que é amplo? Por mais que eu faça toda a prevenção da minha empresa, de seguro e tal, e minha empresa está toda regulamentada, o laudo do Corpo de Bombeiro e tal, mas meu vizinho não tem. E aconteceu uma explosão lá e atingir minha empresa? Sua pergunta foi cirúrgica. Adorei sua pergunta, não foi combinada. Não, mas porque é real. é real, mas é isso que eu tô Aconteceu falando. Então isso. nós estamos falando... Se você chegar lá hoje, você vai ver exatamente isso. que eu Nos tô grandes, falando. nos grandes centros industriais, ninguém escolhe quem vai ser seu vizinho. Assim, só um parênteses sobre a indústria, viu, gente? Assim, existe um planejamento inicial de setorização, Sim. entende? E a preocupação Só de que- fiscalização também, Exato. com o bombeiro lá e tudo mais. Existe uma setorização, setor de alimentos, setor de plástico, setor de recicláveis, setor de estofados. Só que com o tempo, a empresa que era de Léo, que era de estofados, Léo vendeu para a Nike e fez uma empresa de alimentos. Então, com isso, essa ordenação inicial, ela acaba... Se perdendo. Exatamente. E assim, viu? e lembrando que a indústria, as grandes empresas e o corpo de bombeiro tem uma preocupação muito grande em liberar alvará de funcionamento. Só que lembrando, no início, começa tudo beleza, lá, inspeção, tudo. ABCD. Todos os pré-requisitos aconteceu. Você abre a empresa. Aí passa um ano, 2 anos.
aí vai deixando. Agora bem, aconteceu um caso recente lá na corretora, um seguro empresarial que foi devolvida a proposta. Estava em uma seguradora, mudamos de seguradora depois de 5 anos. A seguradora, que foi até o grupo ADI, pediu a vistoria, a inspeção. Quando chegou lá, declinou o risco. O que é declinar? Ela recebe a proposta, analisa a vistoria, como se fosse a vistoria do carro. Opa, isso aqui eu não quero. O que ela identificou? Obstrução dos extintores de incêndio no local. Mercadoria até tem um teto, tem um limite máximo próximo ao teto, porque tem que ter circulação de ar. Então são coisas mínimas de segurança que o empresário no dia a dia não acaba percebendo. E aconteceu, negou. O que é que nós chegamos? Pedimos à seguradora qual era o motivo da negativa. A seguradora dá sugestão do que deve ser feito. Nós passamos para a empresa E ele se adequou e colocou no local. E resolveu. Outra questão que acontece em empresa. Tá tudo aqui, tubulação, canaleta. Mas aí começa a fazer os puxadinhos. Vamos passar uma tubulação ali, o fio fica à mostra. Também. Acontece. Nem todas as empresas, às vezes é um puxadinho temporário que eu vou fazer aqui, puxar uma fiação aqui, eu não tive o cuidado de botar numa tubulação adequada, e aquele fio ali está exposto, ele pode ser desencapado, pegar no material... Pronto, o que aconteceu? O incêndio Você sabe como é que foi o incêndio do Atacadão aqui? Alguma coisa com papel higiênico, não foi? Foi, mas sabe por que foi? Tava soldando uma parte do telhado, não tiveram a preocupação de isolar onde era a parte que era de plásticos e papéis, as faíscas bateram. Você entendeu que são pequenas coisas que interferem no preço? Então vamos voltar para... Só um parênteses, viu? Eu tô vendo a necessidade da gente fazer um programa só de empresarial. Viu? Tem muitas nuances do empresarial aí que a gente pode pensar em um programa só sobre empresarial. Tem muitas coisas que a gente pode trazer. Então, voltando para o alagamento, voltando novamente para o tema do programa. Então, na empresa, geralmente, elas contratam a cláusula enchente e inundação. Aí tem a cláusula de vendaval, que é ventos fortes, que arranca... Esses dias mesmo, foram em Poções aqui, um posto de combustível arrancou o telhado todinho na chuva que teve aqui. Aí tem a cobertura de danos elétricos, móveis e equipamentos, estoque. Então, sim, é uma abrangência muito grande que interfere. Sem falar na perda total completa da empresa, que precisa ser indenizado. E a cobertura de lucros cessantes, que é muito importante. Porque a empresa vai parar. Exato. Só que as contas param de chegar? Não para. Pode diminuir conta de luz, pode diminuir conta de água, pode diminuir o tributo, mas a folha de funcionário continua a mesma, o aluguel, se o aluguel continua o mesmo, então o empresário não vai ter sossego. Entendeu? Os contratos de softwares, tudo vai continuar. Então a grande maioria das despesas da empresa vai continuar. E para ele restabelecer, ele tem que ter um seguro. Quando a gente voltamos a falar de lavoura, do agronegócio, uma catástrofe dessa, acaba uma lavoura. Já era. Aí quando a gente fala do seguro agro, a gente fala da lavoura e fala das máquinas e equipamentos, utensílios agrícolas, os implementos, os adubos, fertilizantes que estão estocados. Então, o prejuízo é muito grande. Então, se não tiver seguro, pode ter certeza que aquele empresário, a não ser que ele seja multimilionário, para ele restabelecer do capital próprio. Porque a grande maioria das safras são financiadas, tem empréstimo de banco, os equipamentos são financiados. Já está vendida, entendeu? Então, a indústria do seguro tem uma importância enorme nessas catástrofes, nessas situações que a gente estava até discutindo no ano passado no Congresso, que as seguradoras estão começando a entender novamente que o Brasil não tinha quase catástrofes. E de um tempo para cá está tendo muitas. Então, isso impacta diretamente na indústria do seguro, impacta na precificação do risco, impacta no entendimento, na regulação do sinistro. Então, assim, as seguradoras já estão começando hoje, tem o entendimento de, hoje já existe, né, a seguradora, já existe hoje estudos climáticos que estão ajudando as seguradoras para entender essas questões, que tem que ser aliada às seguradoras, para entender essa questão dos impactos que vai acontecer. Então, a seguradora tem que ter um colchão muito, muito largo para aguentar pancada ali, pancada aqui. Nós estamos falando de menos de 2 anos, 2 catástrofes. Tudo bem que não foi de tamanha proporção, mas é uma catástrofe.
E depois E vamos assim, trazer os números em outra oportunidade, E a gente, das indenizações. a gente aproveita já aqui, Léo, para trazer para a Vitória da Conquista que, assim, a gente não fala em catástrofe, mas existe um prejuízo muito grande, né? E por que que a gente não fala em catástrofe? Porque, graças a Deus, nós não tivemos morte ainda Exato. nas nossas chuvas de Vitória da Conquista, mas tem sido cada vez mais intenso. No último sábado, nós tivemos um alerta de possivelmente 150 milímetros em uma noite. Isso, não sei se de fato aconteceu, parece que pela percepção da chuva, choveu, mas não foi tanto, né? Mas vou dizer, eu acordei na madrugada e foi muita chuva. Não sei Exato, exatamente quanto foi os milímetros, quantos milímetros foram, mas foi muita chuva. exato. A gente viu rua acabada assim, gente, cratera no meio da rua, carro sendo levado, e ia tocar nesse assunto agora, há pouco tempo atrás, não nessas chuvas, mas nós vimos um carro, né, que passou dentro do Do bueiro bueiro. e passou do outro lado. E aí, Léo, eu queria assim, até a gente já chegando no finalzinho do nosso programa, que a gente já tá chegando em uma hora aqui, só nós dois, viu? E assim, você vê, tem assunto, tem pano pra manga. Exatamente. O que que eu quero que você faça aqui agora como um corretor experiente e um corretor que tem todo esse processo na mão? Cara, eu estou no centro da cidade, meu carro perdeu o controle, eu tive que sair desse carro que bateu, que ficou submerso. Eu tenho uma empresa no centro da cidade que ela foi alagada, que eu perdi tudo. Ou a minha casa que tá, e tudo pensando que isso que eu tô te falando tá segurado, tá bom? O melhor cenário do mundo. Exato. A minha casa que também sofreu alagamento, eu perdi tudo. O que fazer? Porque o que que eu tô te falando? Até a ficha cair, pro cara que tá sofrendo isso, é difícil. Entendeu? Como eu volto lá Às pro vezes vocês nem condomínio, né? lembram. A pessoa, o cara, na hora que ele olhou, talvez ele não, ele vai pensar que o seguro do condomínio. Então a gente às vezes não lembra, não sabe nem o que fazer. O que fazer nesse momento? Ó, o melhor caminho, o mais recomendado, é procurar o profissional do seguro, o corretor de seguros. Ele é o profissional especializado, competente para lhe orientar e dar continuidade na abertura do sinistro, seja do carro, da empresa, da sua residência. O profissional do seguro, o corretor de seguros, ele é profissional. Então, assim, esse Só um processo parênteses, inicial, ele é o mesmo para esse residência, para para o todo, por tudo. negócio, para o Isso. É carro. comunicar o corretor de seguros para imediatamente ele comunicar a seguradora. É sabido que muitas pessoas fazem seguro em banco. Não sou nada contra, o banco pode comercializar seguro, mas não é Mas através. eu posso falar, gente, muitas vezes é para complementar, bater meta do gerente e você fala, e o cara fala que vai te ajudar ali no Então, o que financiamento. acontece? Esses clientes, eles ficam desamparados da personalidade, da pessoa do corretor de seguros. Ele vai ter que procurar o 0800 da seguradora, saber qual é a seguradora que ele tem um seguro e entrar em contato com o 0800. Quando você tem um corretor de seguros, você aciona o seu corretor de seguros. O corretor de seguros vai dar total atendimento a você. Aí eu falo com propriedade, procure seu corretor de seguros, que ele vai lhe orientar. E eu posso falar porque ele é o meu, viu? Então, assim, e a mensagem que eu dei. Só uma informação antes de deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Existe uma informação que chama-se agravamento de risco. Que isso é risco excluído. Vou trazer para o seguro de automóvel. Vamos traduzir em miúdos para o telespectador entender. O que é agravamento de risco? Eu vou trazer exemplo para você poder entender. Eu estou com um carro, eu estou sabendo que ali a Praça Vitor Brito, ali, aquilo ali na chuva, é caótico, né? Eu vou querer subir a Rua do Labo. Quantos carros já foram arrastados ali? Vários, né? Números. Se eu tenho ciência que eu pegar meu carro, vou dar um exemplo aqui, eu tô com aquele mobzinho o mob ou o up, um carrozinho pequeno, e entro naquela corrente de água, meu carro é arrastado, a seguradora pode negar o sinistro. Por que pode negar o sinistro? Porque você agravou o risco. Diferente de você estar transitando e a água vem. Lógico que a prova do ônus é da seguradora, ela tem que provar que você agravou. Uhum. Léo, você já viu o segurador negar recentemente? Não. Mas eu já vi em São Paulo. Por que eu vi em São Paulo? As enchentes em São Paulo, naqueles túneis, é
é sagrado. Choveu, os túneis trabalham. O cara pegou o carro e entrou no túnel. E as câmaras de monitoramento da cidade viu que ele pegou o carro e entrou no túnel. E foi negado. Mas aquele que está no túnel e a água veio, olha pra você dar análise, pô, mas ele tá coberto. Ele não houve a intenção É que o cara que foi, ele sabendo, ele assumiu ele isso. assumiu o risco, entendeu? Então, é importante que a pessoa não agrave o risco, porque é risco excluído. Tá um enchente, encosta seu carro, se levou, é outra história, você não vai fazer loucura, largue seu carro lá, dá um jeito de sair. Largue seu carro e dá um jeito de sair. Assim, eu não corro risco desse risco excluído, que lá em casa eu já falo, começou a chover, não passa no centro. Não passa no centro, se possível dá a volta, faça qualquer coisa, mas evite o centro da cidade. Eu tava comentando domingo com o meu cunhado, falei assim, tem coisas que a maturidade nossa vai dando as precauções. Minha avó falava, cuidado e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Eu falei a mesma coisa, falei assim, meu cunhado, falei, velho, pra que sair? Fazer o que na rua? Fazer o quê? É algo urgente, um remédio? Ah, tem pra um remédio, beleza. Você conhece Conquista, você vai, você sabe onde é os pontos de alagamento. Pronto, a gente mora ali, pega na Estrada da Barra ali, segunda-feira tinha uma reunião à noite, eu falei, velho, eu não vou. Eu não... velho, a Estrada da Barra está em obra, tá danificada, eu vou correr esse risco pra quê? Você tá assumindo risco. Eu tô assumindo risco, e sem falar assim, a questão da minha integridade física. Porque o bem material, se o seguro não cobrir, eu posso comprar outro. Mas e minha integridade física? De acontecer algo maior. Então, assim, tem que ter essa preocupação. Então, quando eu trouxe essas informações de procurar o profissional de seguros, o corretor de seguros, ele é a pessoa correta, que ele vai lhe orientar. Seu corretor de seguros, pode ter certeza. Ele vai lhe orientar, vai lhe dar o melhor caminho para você, para resolver seu problema, pegar em sua mão, literalmente, e conduzir a abertura de sinistro junto à seguradora, que até por isso é o papel do corretor de seguros. É ser esse elo entre seguradora e o segurado. Nós temos a obrigação de atender, não só de vender. Nós temos a obrigação de atender o cliente. Nós não podemos negar o atendimento em sinistro. O Código de Ética do Corretor de Seguros não permite isso. Então, seu corretor de seguros, eu acredito que nós temos excelentes profissionais de Vitória da Conquista e região, vai lhe atender. Que mensagem eu deixo para o empresário, para aquela pessoa que não tem um seguro residencial, que não tem um seguro do carro, que não tem um seguro empresarial, do seu condomínio, o síndico? A importância dos seguros. Nessas horas que nós vimos como a indústria do seguro tem importância. Porque eu brinco assim, nós vendemos confiança, eu vendo papel. Aliás, hoje nem papel mais eu vendo um arquivo de PDF. Porque antigamente a gente entregava até a pólice. Hoje eu entrego um arquivo PDF para o meu cliente. Nem carteirinha mais hoje não existe mais. Só um parênteses aqui, muitos clientes perguntam, não tem mais carteirinha e nem a pólice seguradora? A grande maioria das seguradoras fizeram um acordo mundial para não estar imprimindo mais e a questão do meio ambiente. Então é por isso que as seguradoras não fazem mais a impressão como antigamente faziam. Então hoje tudo é digital. Então voltando, então assim, se você tem um veículo, faça o seguro. Veja no orçamento, a gente sabe que a situação financeira, econômica do Brasil não está favorável, mas faça um esforço. O seguro residencial, ele é insignificante. Vamos pegar um exemplo, num apartamento de 200 mil, você vai pagar em um ano 400, 500 reais do seguro. Tá? Sai em torno de R$1,50, R$2 por dia do seguro. Quando a gente fala nesse valor, eu brinco no seguro residencial que o seguro devolve para ele mais do que ele paga. As coberturas de assistência 24 horas, chaveiro, encanador, eletricista, e fora você tem a cobertura de incêndio, usar dois serviços desse daí, já pagou sua pólice. Lembrando a história do que a Alvino perguntou, a explosão, se a sua casa é toda beleza, vai ser o vizinho. Se acontecer a explosão, o vizinho vai puxar sua casa, o apartamento. Então tem essa questão do seguro, as questões dos danos elétricos, quebra de vidros, vendaval no seguro. No condomínio, síndico, não deixe de fazer o seguro, a responsabilidade é sua. E procure fazer um seguro com maior cobertura, coloque a cobertura RC garagista, coloque responsabilidade civil condomínio, responsabilidade civil síndico, vendaval, desmoronamento, porque não vai alterar tanto, e quando você rateia o custo do seguro para os moradores, é insignificante. Nós estamos falando aqui, vou trazer um exemplo do meu condomínio, se você aumentar R$1.000 no condomínio, pegue R$1.000 e divide por 500 lotes, dá quanto? Dá R$2 para cada lote a mais. Cada lote. Isso é economia de palito. Dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga, literalmente. Então, assim, tenha preocupação.
síndico, sente com o corretor, não vá pelo preço, vá pela cobertura. Procure mais cobertura para lhe amparar, porque você é responsável civilmente. O empresário, a gente sabe que é difícil. A vida do empresário, eu brinco que a vida do empresário, ele é um guerreiro. Ele não mata um leão por dia, ele mata uma savana. Seja pequeno ou grande, as dores são as mesmas. O leão pegando uma parte dos seus tributos, encargo trabalhista, despesas. A gente sabe das coisas, mas lembre-se, o seu sustento você tira da empresa. Então, por que você não deixar sua empresa segurada, fazer um seguro com responsabilidade civil, um seguro que cubra danos elétricos, um seguro que cubra seus móveis e equipamentos, incêndio, raio, explosão. Se você tem possibilidade de ter um alagamento, se você tem estoque, um supermercado, a preocupação do estoque de um supermercado, da questão do dano elétrico, móveis e equipamentos. Nós temos empresas que têm equipamentos que custam muito caro, a cobertura desse equipamento. Então, assim, faça o planejamento financeiro para colocar a apólice do seguro como prioridade. Assim como você paga outras questões que são obrigatórias, cria a cultura de que o seguro para você seja obrigatório, para você ter uma tranquilidade, porque na hora que acontece uma catástrofe ou uma intercorrência, seja ela qual for, você vai falar assim, realmente, valeu a pena eu ter feito esse planejamento e tá com o meu bem segurado, tá com o meu carro, com minha empresa, com minha casa e com o meu condomínio segurado. Então esse é o apelo que eu faço. O momento seguro é isso, Albino. A gente tem essa responsabilidade para com a sociedade. Elucidar a todos. De trazer a importância da indústria do seguro. Não estou aqui falando da Viconseg, não estou falando de seguradora A ou B. Mas estou falando da importância de seguro. Seja com a Viconseg, seja com o seu corretor. Faça. Não deixe de fazer. Se quer fazer no banco, faça no banco. Melhor do que não ter seguro. Então, assim, é importante. A indústria do seguro, eu sou um apaixonado por ela. Já tô quase beirando 30 anos de seguro já. Porque se eu começar como office boy, é quase 30 anos de seguro. Então, nunca trabalhei com outro segmento a não ser que seguro. Então, eu vivo seguro todos os dias. E sei dessas preocupações, sei do que acontece. Então, eu estava no futebol domingo, e aí um colega do futebol falou que teve um acidente pequeno. Coisa besteira. Acho que foi menor do que o seu. Pô, aqui pra mim isso ali é café pequeno. Poxa, e aí tá beleza, agora tô ótimo, você resolveu o problema. Qual o problema? Eu nem lembrei. Não, do seguro, falou, meu amigo, isso ali pra mim é coisa pequena. Amigo. Você vê o problema, os problemas que eu enfrento, os problemas que eu enfrento são muito maiores. Então, assim, mas é satisfatório a gente receber esse feedback do cliente e ele ter a tranquilidade de sair, de você estar aqui, seu carro tá ali parado, tá com seguro. Se acontecer alguma coisa, você tem o seu seguro, tem um acidente de 24 horas. Você viajar tranquilo com sua família, sem estar tenso. Poxa, eu tenho que viajar. Então, assim, é uma tranquilidade, porque o seguro causa bem-estar e qualidade de vida para as pessoas. E depois dessa aula, eu tenho que te dizer que, infelizmente, nós estamos tendo quadros de catástrofes cada vez mais frequentes. Então, nenhum de nós está livre, completamente livre, né, de acontecer algo, né? Então, assim, foi Porto Alegre, Minas, alguns anos atrás, um mês de dezembro, foi extremamente doloroso aqui para nossa região. Campinas já teve, Ilhéus Tabuna. Exato, aqui no Norte de Minas, minha cidade, Salinas, teve, nossa, muita perca empresarial por conta de alagamento, isso há 3, 4 anos atrás. Então, tá muito mais comum do que antigamente. Então, essa precaução, esse seguro, e a palavra é seguro mesmo, ele vai te dar, no caso de acontecer com você, um conforto muito maior, uma paz muito maior do que caso você não tenha. Exatamente. Não é isso, Léo? E como você falou assim, que está frequentemente aumentando mais, o que acontece? As questões climáticas têm aumentado, o desequilíbrio climático tem impactado. As cidades estão crescendo e estão concretando. Então não tem mais escoamento de água. Não tem pra onde então, água ir. Então, o concreto, a água precisa, ela vai. A água não tem como brigar com a natureza. Contrapartida, a falta de educação das pessoas em jogar lixo nas vias, entope os bueiros e, consequentemente, a lei da natureza, ela é certa. Então, ela tem que ir para algum lugar. Então, o erro da população causa os alagamentos, causa os bueiros enchem e os alagamentos na cidade acontecem com maior frequência.
Então, tudo isso tem acontecido com mais frequência. Então, a indústria do seguro está preparada, a indústria do seguro está se especializando em catástrofes. Cada vez mais. Porque enquanto o Brasil era um país que nós não tínhamos catástrofe, se nós falarmos de Japão, de falar de outros países aí que tem inclusive guerras, o Brasil nós estamos no paraíso. Mas está acontecendo situações que não eram corriqueiras no nosso dia a dia. Então, a indústria do seguro tem se especializado, tem feito de tudo para poder sanar o mínimo as dores das pessoas. E você saber que uma seguradora agora em Minas já está indenizando em 48 horas a partir do momento que você comunica o sinistro, é algo de tirar o chapéu. Então, assim, a indústria de seguros é uma salva de palmas para ela, porque ela tem feito o diferente nesses momentos mais difíceis. E olha só, é que a gente falou de muita coisa aqui, eu tinha muita coisa aqui para falar, e a gente acabou sendo no orgânico aqui, eu e Léo, dentro da expertise dele, tá? As seguradoras não só pagando em 48 horas, mas tem apoio a famílias não seguradas, Sim, tá? Tem o projeto Cidades Protegidas, tudo feito por seguradoras, feitas pela indústria do seguro, nas tragédias agora de Minas Gerais, mesmo em algumas famílias não só dar um seguradas. exemplo para vocês aqui. As seguradoras, os guinchos das seguradoras, elas estão rebocando veículos, independente de ter seguro ou não. Os guinchos estão fazendo força-tarefa de tirar os veículos de alagamentos e recolhendo para pátios, independente sem saber se é dela ou não é. Então, se você tem seguro ou não, os guinchos estão sendo utilizados para isso. Então, assim, como você falou, elas estão fazendo algo além do que entregar aquilo que está em contrato. Léo, mais uma vez, um prazer falar contigo, tomar essa aula de tudo que a gente falou aqui. Eu ouvi alguns seguros novos aqui hoje que eu acho que a gente tem que sentar e pensar em alguns episódios assim de elucidação mesmo de seguro, como a gente falou do seguro empresarial e quem sabe em outros. Então, meu amigo, até a próxima. Até a próxima, mais uma vez. Obrigado. A hora que foi em cima da hora, discutimos, Jordão Pois é, provocou. vamos fazer aqui sobre E o tema aí, porque é importante. mas era algo que era importante, então para nós foi de grande valia. A Viconseg está sempre à disposição de qualquer pessoa que queira tirar suas dúvidas, esclarecimentos e não deixe de ficar sem seguro. Um abraço, até a próxima. Grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio, o episódio número 36. Curta, compartilhe, segue a gente aqui no Momento Seguro no YouTube. Mande isso para alguém que você sabe que precisa ouvir toda essa história sobre seguro, sobre a indústria de seguro, sobre tragédia que a gente falou aqui. Grande abraço e até a próxima.